Olá, sétimo ano, vamos para a nossa segunda aula. Hoje eu vou falar do percurso 6 do livro de vocês, tá? Que é a página 54 e 55. O nosso assunto é sobre migrações no nosso território brasileiro. Primeira parte que eu vou falar para vocês é sobre as migrações internas que ocorrem no território brasileiro. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, o que é migração? Migração é o deslocamento do indivíduo de uma região para outra. Pode ser também de um país para outro, tá? E isso tendo uma mudança permanente de residência, onde a pessoa vai morar em outro lugar, tá? Então eu quero que vocês saibam que a migração é o deslocamento do indivíduo de um lugar para o outro, que pode ser de uma região para ou em um país, beleza? Quando a gente fala que ocorre de uma região para outra dentro do país, ela é chamada de migração interna. Quando a pessoa migra para morar em outro país, sair de um país para ir morar em outro, ele é chamado de migração externa. Então nós temos dois tipos principais de migração, interna e externa. Já passei 3 assuntos, o que é a migração interna e migração externa para vocês, beleza? No espaço geográfico, né, a gente vê por que a pessoa migra. Um dos motivos é a questão econômica, que as pessoas vão para outro lugar para buscar trabalho e ter uma melhor condição de vida, tá? E aí ela vai ter saúde, além do emprego, vai ter acesso à educação e lazer bem melhor. No Brasil, as migrações ocorreram em alguns períodos, beleza? Esses períodos ocorreram entre 1950 e 70, teve um período que foi a grande parte da população, ela saiu do Nordeste e foi para outras regiões, porque o Nordeste a gente sabe que é uma das regiões mais pobres, né? E acabou se deslocando principalmente para as outras regiões, principalmente aquela região do sertão, tá? Então, as pessoas saíam do Nordeste em busca de emprego. Então elas vieram, muita gente migrou, fez um tipo de migração interna, saindo do Nordeste e vindo para a região Sudeste, porque aqui no Sudeste o que tinha? Atraía muita gente por conta das indústrias, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Depois o pessoal também, a gente pode dar outro exemplo, que o pessoal foi para o Centro-Oeste. Por quê? Teve a construção de Brasília, beleza? Então, no Centro-Oeste foi a construção de Brasília, e aqui na região Sudeste eles vinham buscar emprego nas indústrias, porque a industrialização aqui estava muito forte. Olha aqui, ó, as setas mostrando para onde as pessoas estavam saindo, tá? Dá uma olhadinha nesse mapa aí, ó. Em 1970, 1990, o fluxo do povo do Nordeste, ele continuou, tá? As pessoas continuaram saindo do Nordeste. Só que eles saíam, além de... O fluxo de pessoas iam mais para o Sudeste e também para o Sul, tá? Em busca também de novas condições. Só que eles também começaram a ir olha que interessante, para a região norte do nosso país. Por quê? A construção de rodovias, incentivos governamentais, né, para ter essas rodovias por conta da construção de Brasília, como eu já disse para vocês, ajudou muito. E muitas pessoas saíram do Nordeste para trabalhar na lavoura, na agricultura e na pecuária dessas regiões. Aqui, ó, outro mapa no período de 1970 a 90. Outro período foi entre 1990 e 2010. Tá? A partir de 90, os fluxos populacionais eles começaram a despertar a atenção de volta para os outros lugares de origem. É quando a pessoa mora numa região e depois ela acaba voltando. Aí a gente tem um nome muda o tipo de migração. A gente fala que é a migração de retorno, beleza? Muita gente que era do Nordeste, que veio para a região Sudeste ou até mesmo para o Centro-Oeste, acabou vendo que a situação lá no Nordeste melhorou, então elas acabaram voltando. E isso é chamado de migração de retorno, tá? Bolsa Família, incentivos do governo, isso fez com que o Nordeste ele elevasse economicamente. Então as pessoas acabaram voltando. Isso ocorreu entre até 2010, beleza? Passando para a próxima página, o saldo migratório, né? A gente, quando fala sobre migração interna, a gente quer falar sobre essa diferença de pessoas que vêm saindo de um lugar e indo para outra, tá? Existem 2 tabelas aí que vão mostrar sobre esses saldos migratórios, se são positivos ou negativos. Positivos, quando a quantidade de imigrantes que entra acaba sendo, na unidade de federação ou região, acaba sendo maior do que a pessoa que sai. Ou seja, está entrando mais pessoas nessa região do que saindo. Quando é negativo, é quando está saindo muita gente do que entrando.
tá? Então essa tabela aí, ó, vai mostrar para vocês sobre as nossas regiões. Opa, subi rápido demais. Ó, é a grande região, o saldo migratório, ó. O Nordeste saiu muita gente, ficou negativo. O Sudeste acabou saindo também, ó. Isso entre 2001 e 2006. A outra tabela é saldo migratório das grandes regiões também. No Brasil em geral, tá? Imigrante. Ah, existe uma grande diferença também, eu não falei para vocês. O imigrante é aquela pessoa que chega de outro país. Emigrante é aquela pessoa que sai do outro país. Então a gente tem uma diferença de imigrante para emigrante. Imigrante é, por exemplo, vem uma pessoa morar aqui dos Estados Unidos. Ela pra gente é um imigrante. Agora, se eu estou saindo e indo morar nos Estados Unidos, eu sou pra gente aqui um emigrante. Ou seja, imigrante é aquele que chega de outro país e emigrante é aquele que sai para outro país. Beleza? Aqui tem também outra tabela que mostra sobre essa situação. E aí eles botam todos os estados e o saldo, né, por regiões. Outro tipo de migração interessante é o chamado êxodo rural, que eu não lembro se eu falei com vocês em sala de aula, mas a gente fala até o nono ano sobre isso. O que é o êxodo rural? É aquela migração, a pessoa que sai do campo e vai morar na cidade, tá? Principalmente em busca de emprego. Tá? A gente sabe que a tecnologia ela está em todo o país e aí acontece também na parte rural e as pessoas acabam ficando desempregadas. Então elas vêm para a cidade, faz o êxodo rural em busca de trabalho. Para vocês terem uma noção, ó, entre 1950, a cada 100 habitantes, 64 pessoas desses habitantes moravam no campo. Né? Ou seja, a população rural era maior nesse caso. Né? 36 viviam nas cidades e compunham a população urbana. Então, a gente sabia que tinha mais gente no campo do que na cidade. Isso em 1950. Só que acelerou muito esse processo, né? E aí, os baixos salários no campo fizeram com que as pessoas, os trabalhadores rurais, fossem para outra área. E aí acabou impulsando, né? Tendo esse acesso de pessoas saindo do meio rural e indo para o meio urbano. E isso começou quando houve uma situação inversa, que o meio urbano passou, né, a população do meio rural, em 1970 a população já era 56% da população brasileira já estava morando nas cidades. Esse processo continuou após a 1970. Hoje a gente pode dizer que o Brasil é considerado um país urbano. Aí o gráfico, o verdinho é a população rural e aqui o laranja é a parte da população urbana. Se vocês observarem bem, ó, 1950, a maior parte da população rural foi chegando próximo, e em 70 esse processo já se inverteu. E a partir daí, hoje a gente vê uma grande diferença. Por isso consideramos que somos um país completamente urbano. Deslocamento temporário da população. O que é isso? É o deslocamento do indivíduo que ele vai para outro lugar, né, trabalhar durante um certo período e acaba voltando, né, depois que ele acaba essa tarefa. Isso é chamado de migração temporária, tá? É o que ocorre para aquelas pessoas que saem do Nordeste para trabalhar nas colheitas do Sudeste. Acaba a colheita, eles voltam para o seu lugar de origem. Isso é chamado de migração temporária. Outra forma de deslocamento temporário é a migração pendular, tá? É aquele deslocamento temporário da pessoa que ela vai ir de uma região para outra, só que ela volta, tá? No mesmo dia, geralmente, ou num período curto, beleza? Que o movimento de pêndulo, que fala como se fosse semelhante a um pêndulo de um relógio, tá? É o caso de milhares de habitantes de cidades vizinhas que acabam se deslocando para o centro urbano, mas depois que acaba o seu trabalho, ele volta, né, para o seu lugar. Isso é chamado de migração pendular, tá? Emigrantes brasileiros. A partir de 1970, né, o governo do Paraguai autorizou, né, o loteamento de terras próximas da fronteira do Brasil. Para quê? Para que os brasileiros pudessem ter terras lá, né? E esses imigrantes que saíram daqui do Brasil e foram para lá, cerca de 350 mil ficaram conhecidos como brasiguaios, porque era próximo à fronteira, né? Então eles foram, compravam um terreno lá e ficavam lá e cá. Só que houve, para ajudar mesmo até a economia do Paraguai. Isso é uma curiosidade. Durante a década de 80, teve uma crise econômica no Brasil, né, marcada pela taxa de desemprego e aumento persistente de preços, e aí estimulou os brasileiros a ir para outros países. Hoje a gente tem um grande número de brasileiros morando
morando em outros países. 2015, estimativas do Ministério de Relações Exteriores, para vocês terem noção, ó, mais de 3.083.255 brasileiros viviam no exterior, tá? Mais de 1.400.000 moram nos Estados Unidos. E, ó, curioso, muito brasileiro tá indo morar lá no Japão. Olha a figura aí, ó, que vai mostrar para vocês sobre os brasileiros em outros países, tá? Menos de 0,3% de brasileiros, essa parte mais clara, e aqui, ó, quanto mais escuro, quer dizer um número. Se vocês olharem bem, os Estados Unidos é o que recebe mais, e o Japão também tem recebido nos últimos anos. Beleza? Então, galera, eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.